e depois tem muita má fé. Portanto, a primeira coisa é essa, não era necessário, não é uma reforma ortográfica, é algo que corresponde a objetivos políticos e que ainda por cima vai gastar imenso dinheiro num país que está em ruína e ainda por cima vai criar o caos ortográfico num ensino que já está péssimo, sendo uma das suas bases o português, justamente, vai ficar péssimo porque os próprios professores não vão saber ensinar, uma vez que, segunda questão fundamental, o acordo é para unificar a língua. Sim, senhor, para passar a escrever. Mas não unificou. São muito mais as diferenças agora com o acordo do que antes. Porque o Malaca, o Presidente da República, perguntou-me a certa altura e eu a dizer: mas então o professor Malaca Casteleiro é incompetente? E eu disse: não, mas faz coisas demais. Aliás, o acordo ortográfico não foi ele que fez. Aliás, era uma coisa muito bem paga, o Malaca não precisa de dinheiro. No fundo, a questão está também nos interesses e no dinheiro. E o que é que ele fez? Constituiu, como faz sempre, uma equipa. A equipa é essa que nunca foi publicada. Não se sabe quem são os nomes das pessoas. E quando era preciso, pôs-se a juntar os papéis e deparou com uma porção de incongruências e com uma porção de coisas que não jogavam umas com as outras. E então como é que ele resolveu o problema? Criando as facultatividades. Isto pode-se escrever assim, mas também se pode escrever assim. E então criaram-se imensas hipóteses. De antes, um miúdo escrevia mal, mas sabia como era de escrever bem. Agora, há palavras que se passam a escrever de 2, 4, 8 maneiras diferentes. Se lerem o livro do António Emiliano, veem que até chegamos nas palavras compostas e subcompostas, chegamos a palavras que se escrevem de 12 maneiras diferentes. 32. Ou 32. Mas, agora imagina o que é um desgraçado de um professor de 40 ou 50 anos que aprendeu a escrever e que agora não pode marcar erro a um aluno porque ele próprio professor não sabe bem qual é o erro e quais são as várias hipóteses de estar bem. E o próprio aluno, o bom aluno, que antes aprendia a palavra corretamente, por mais abstrusa que fosse, agora tem que aprender 8 ou 12 ou 4, conforme. Bom, e quanto a esta coisa magnífica que o Malaca aqui diz, o acordo ortográfico nasceu na necessidade de se passar a escrever como se pronuncia. Porque é sempre mais simples. Para já é mentira, não foi daí. Foi um argumento que ele depois utilizou. Em segundo lugar, nunca se escreve como se pronuncia e a maior parte das línguas, vejam o francês, a língua mais arrevesada, com mais discrepâncias entre a escrita e a pronúncia que o francês, aquele célebre mois d'août, o mês de agosto, le mois d'août, o escreve-se A, O, U, acento circunflexo T. E nunca ninguém se queixou e nunca ninguém passou a escrever o U como eles pronunciam o U. Bom, segunda questão, e agora vou resumir mesmo. Há uma coisa que me faz muita impressão. Nós, aquela petição assinada por 100 pessoas, nunca entrou na Assembleia da República uma petição assinada por tanta gente. Atenção, nunca! E os senhores deputados que deviam ter pensado, vamos lá ver o que é isto. Os senhores deputados pediram lá uma comissão, a comissão fez o seu trabalho e a comissão emitiu então um parecer que dizia, bom, pelo que aqui se diz, porque o que a petição pedia era a revisão, ao menos a revisão. E os deputados foram chamados a confirmar ou infirmar para se fazer uma revisão, uma segunda revisão. Ora bem, a Comissão de Ética do Parlamento, da Assembleia da República, diz, pelo que aqui se diz, este documento
levanta sérios problemas e tem de ser revisto. Portanto, deu-nos razão. Vai à Assembleia, sua admissão é a democracia, sua admissão são os representantes do povo, mas são os representantes do povo nas suas melhores qualificações. Então, estes senhores têm uma comissão deles próprios que diz, considerando tudo o que é exposto, é bom que isto seja revisto. E mais, acompanhavam a petição. Foi em 2008. 9 pareceres, desculpa. É para situar. Sim, é para eu ser mais rápida. 9 pareceres de especialistas. Porque eu não estava cá. Certo, mas agora deixa-me dizer. Acompanhavam a petição, e como não estamos cá para dizer, 9 pareceres, ouviste que é importante? 9 pareceres de especialistas, dos quais 8 eram completamente contra e 1 era a favor e era da autoria do autor do acordo. Quer dizer que o saber descomprometido, os especialistas manifestaram-se contra. Ou seja, mas estão a tirar a conclusão que é o que mais me importa. A Assembleia da República votou. A esquerda votou, quer dizer, a Assembleia da República aprovou, ou melhor, votou contra a revisão do acordo, votou contra os especialistas, votou contra o saber. O PC absteve-se. Lá daí as minhas mãos. Exceto Luísa Mesquita, que votou contra. O Bloco de Esquerda votou a favor. O Bloco de Esquerda votou a favor. Eu nunca mais votei na esquerda em dia. Eu juro que na direita também não voto. Quer dizer, imaginem que a direita começa a ser mais de esquerda que a direita. Quer dizer, não sei. Eu examino as coisas e sou crítica. Acho que a ideologia é muito importante. Eu cresci contra a ideologia e senti a falta que ela fazia nos tempos de salazarismo, mas também não sou cega. E quando a ideologia deixa de ser ideologia para ser um determinado tipo de interesses, ou vão lá dar uma volta e diz que a gente não sabe bem o que é, não. No CDS, alguns deputados abstiveram-se, o CDS votou contra, portanto, votou a favor, e o PSD também votou contra. Portanto, os senhores deputados a quem eu pago, ouviste, Vasco, foste deputado muito, os senhores deputados a quem eu pago para eu viver mal, manifestaram-se publicamente contra o saber, que era melhor a desautorização do ensino e realmente da competência. Isto é espantoso, espantoso. E eu não percebo como é que se pode viver em paz num país deste. Eu guardo a minha terceira questão para daqui a bocadinho, porque não quero que... Enfim, entrarei então depois dos pormenores e mais alguma questão importante. Mas estas duas primeiras já me parecem muito importantes. Não, e ao mesmo tempo fazem do background daquilo que chegou à nossa situação atual. Vasco. Ora, começando por este último ponto que o Miguelzinho falou, há umas ligeiras precisões a introduzir quanto a essa petição, foi uma iniciativa do professor Magalhães Pedrinho, que escreveu sugerindo que se organizasse um movimento contra o acordo, correu muito bem, embora, deva sublinhar, do lado da Universidade que tem gravíssimas responsabilidades do que acontece, do lado da Universidade, com o facto de tudo ser encabeçado pelo professor Magalhães Pedrinho, houve muita gente que se restringiu, que se reteve, que se sentiu impossibilidade de alinhar, porque eu acho que, de facto, já é em si um princípio de radiografia do Estado a que isto chegou. De facto, o Parlamento votou a favor da ratificação do ortográfico, mas depois, a segunda parte do nosso papel foi uma Comissão de Ética Social e Cultura, e aí vencemos por unanimidade, o que é que o dispositivo legal não permite tirar daí conclusão nenhuma, ou seja, já está votado e o Parlamento com isso não voltou atrás. Ora, eu gostava de dizer que há 4 pontos fundamentais que temos que considerar nesta matéria. O primeiro é que o acordo não está em vigor. Esse é o primeiro ponto, num Estado de Direito não deixa de ser escandaloso, mas de facto, e se virem, se reparem bem,
mesmo professores de direito que se têm pronunciado a favor do acordo, o Sr. Jorge Miranda, o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, que ambos têm a união de ser amigo, quando se levanta este problema não tocam no assunto. Porque o acordo não está em vigor. Não foi ratificado nem por Angola, nem por Moçambique, e para um tratado internacional entrar em vigor, teria de ser ratificado por todos os países subscritores. Mas acontece que o acordo, por um expediente que foi consignado no chamado segundo protocolo modificativo, é objeto desta ideia. Se desde 3 países ratifiquem e entrem em vigor. Só que esse segundo protocolo ratificativo não foi ratificado também nem por Angola nem por Moçambique. Portanto, a ideia de que a razão de decidir e de apreciar também não está em vigor. Portanto, estamos numa perfeita falsidade jurídica e é um perfeito crime do nosso legislador e dos vários responsáveis políticos de todos os partidos, neste momento, está a se impor uma coisa que não está em vigor, que tem a gravidade e o alcance nefasto que tem um acordo. Essa é a primeira questão. Se não está em vigor, ninguém é obrigado a acreditá-lo nem a aplicá-lo. E amanhã, quando um menino tiver um problema na escola por causa da maneira que escreve, se o pai for para o tribunal, ganha com certeza que não está. Segundo, Então o não acordo... ganha porque a justiça não é... Bem, isso aí agora é pensar, portanto, pensar nos termos da aplicação do funcionamento dos princípios de Estado de Direito. Segundo ponto, o acordo não é aplicável. E porquê é que ele não é aplicável? Nesta parte, eu vim aqui a fazer algum amor com os Cs e os Ps. Não é aplicável por uma razão muito simples. É porque a norma que remete para as chamadas pronúncias cultas de Portugal e Brasil, que era a primeira, de 1986, e que já vem de 1945, é uma norma que corresponde a uma concepção linguística, eu não sou linguista, peço desculpa ser algumas generais, não digo, corresponde a uma concepção linguística completamente ultrapassada. Nessa altura havia pronúncias, considerava-se que havia pronúncias cultas e pronúncias não cultas. Hoje não se considera. Porque é que a pronúncia de Lisboa é mais culta que a de Luanda, por exemplo? Ou mais culta que a de Maputo, ou a de Belém do Pará é menos culta que a do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Hoje não se considera. E, portanto, como não se considera, não há maneira de dirigir um critério seguro, daí as facultatividades, para se poder saber se a letra não é pronunciada ou não é pronunciada pelas pronúncias. Não é aplicável, e já não estou a entrar na questão dos hífenes, essa atrapalhada. Aliás, o professor Marcos Castelar, que é uma pessoa que eu respeito, neste momento está a perder por 2-0. É responsável por esta ignomínia e é responsável por mais colossal atentado à língua portuguesa, que é o senhor da Academia. São duas coisas perfeitamente a seu desfavor. Mas não quero com isto, de maneira nenhuma, diminuir o seu método científico ou outro qualquer. Portanto, não é aplicável por essa simples razão. Além de que não deveria ser aplicável porque é uma manifestação perfeitamente odiosa do pior colonialismo cultural. Os países africanos de língua portuguesa foram completamente ignorados, embora tenham estado lá, tenham visto o corpo presente e assinado, ignorados na substância do acordo. Não há uma única palavra que tenha regras, a palavra de línguas africanas que venham a ser incorporadas em português, tenha regras para a sua grafia. Portanto, foi feito completamente à margem. Nessa altura eles não tinham especialistas. Agora percebe-se que eles não têm ratificado, que se vai causar problemas administrativos, políticos, culturais, internacionais, de toda a ordem. São países em que o português é uma língua de união, de unidade nacional, mas em que há muitas outras línguas nativas e, portanto, há uma fragilidade intrínseca da língua portuguesa, embora seja a língua da prática administrativa, da prática política, da prática cultural, enfim, dois si. Se amanhã alteram essas grafias, de repente, ninguém se vai entender. E, muito presentemente, e muito bem, são eles que neste momento nos estão a defender o português de cá. Não há nisto nenhuma espécie de sobranceria em relação ao Brasil. Como disse a minha altura, muito bem, mas pronunciam de uma maneira, nós pronunciamos de outra. As diferenças não estão aí, nem é de facto é outro argumento que os defensores do acordo costumam utilizar, é que senão há uma espécie de força centrífuga e amanhã o português deixa de ser português porque deixam de falar português. São uma estupidez total. Porquê que o português deixa de ser português? Porquê? O problema é ser muito mais sintático, sobretudo nas situações técnicas, e muito mais semântico, como também disse a Maria Alzira, porque, de facto, enquanto eu traduzir o princípio do Hamlet, o fantasma do meu pai, eu estou a dizer o fantasma de papai. Portanto, são coisas que é incontornável. Desentrem nós temos comboios, em caçula nós temos garoto, e assim sucessivamente.